O futebol feminino ele vai surgir na Inglaterra em fins do século XIX como uma ferramenta de luta pelo direito das mulheres. Nesse período, as mulheres elas vão assumir os trabalhos nas indústrias e nas fábricas no lugar dos homens, que vão estar em guerras. E no tempo livre, elas vão organizar equipes de futebol e vão praticar futebol aonde os homens praticavam. No Brasil foi diferente. As mulheres elas não tinham um protagonismo social. Isso era negado a elas. O futebol ele sempre vai ocorrer nos espaços públicos e a mulher não podia estar relacionada ao espaço público. Tanto é que, na década de 40, Getúlio Vargas vai criar o Conselho Nacional de Desportos. E dentro do Conselho Nacional de Desportos, há alguns artigos que negam o direito, ou melhor, que proíbe as mulheres de praticar futebol. Mesmo assim, em diversas partes do território nacional, a partir da metade do século XX, as mulheres vão fazer o jogo, sob a proibição do Estado e dos olhos da sociedade. Em Cáceres, sob as asas das esposas dos sargentos do 2º Batalhão de Fronteira, vai acontecer os primeiros jogos de futebol feminino em 1969, entre duas escolas da cidade, a Escola Técnica Raimundo Cândido dos Reis e a Escola Estadual 11 de Março. Foi um jogo beneficente em prol da União Social de Assistência, USA. Enquanto as mulheres estivessem fazendo futebol por diversão ou por beneficência, longe dos olhos da sociedade, estava tudo bem. O futebol começou na minha vida porque eu morava lá na Vila do Sargento. Meu tio era militar e nós morávamos ali próximo da Vila do Sargento. E começou aquele movimento das meninas irem jogar, e o Sargento Aniceto saiu convidando. Eu, como era meio esperta, fui também para o campo. Mas sempre escondido da família, minha mãe não gostava que a gente fosse para lá, porque ela dizia assim que futebol era de machinho. Que menina não era para estar jogando futebol, principalmente na praça, em público. Mas eu, como gostava, logo eu falei assim, eu quero ser a goleira. Então, demos o time de América, goleira e uniforme preto, de manga comprida, eu sei que ficava bonitinha na época, né? Estudei na Escola das Freiras, no Imaculada Conceição, e lá praticava-se o jogo francês chamado câmbio. Então nós começamos a praticar, e aí fomos para a praça, ensinava para o pessoal. E perto da minha casa, onde eu morava, era o exército. E lá tinha um time de futebol feminino. E aí nasceu, através da EB, o time de futebol feminino chamado estadual. E começamos a fazer parte desse time, aonde mobilizava toda a comunidade. Foi muito importante, porque foi o início, né, eles chamavam o futebol das moças. Mas quando eu era jovem, eu era muito esportiva. Eu gostava de jogar futebol, vôlei, e a vida toda eu enfrentei meus parentes que não gostavam que eu jogasse vôlei, principalmente minha mãe, que falavam que vôlei, futebol é para homem. Que várias mães aqui não deixavam, mas eu sempre enfrentei porque eu, pela minha altura e pela vontade que eu tinha, eu joguei muito futebol. E muitas pessoas diziam que eu era a melhor jogadora de futebol da cidade. Entendeu? Várias pessoas iam me buscar em casa, brigavam até assim, pedia para minha mãe, entendeu? E eu fui muito tempo joguei aqui em Cáceres, joguei na vila,
os militares, joguei pelo SEON, joguei pela maçonaria. E eu sempre gostei. A gente usava short, não muito curto, porque naquela época, entendeu? A gente se vestia assim usava roupa comprida, tal, às vezes abrigo, né? Para evitar falatório, tal coisa. A última vez que eu joguei, eu não me lembro bem como foi. Vieram pedir para mim jogar, minha mãe não deixou, o pessoal começou a ajoelhar nos pés dela. Aí falei, não mãe, vamos para a senhora assistir. E lá começamos a jogar. E eu, como era chamada de Luiz Pereira, era defensora e tal, e veio uma bola, eu matei no peito, e minha mãe colocou a mão na boca e depois ela me chamou, me falou que eu ia ter uma doença no seio, porque que eu ficava matando bola no peito, que isso não era, porque ela não ia deixar mais eu jogar. E depois dessas vezes, assim, escondido, eu jogava, né? Quando a gente já começou a surgir bastante efeito, já saiu na mídia, a minha mãe achou que a gente por bem não devia mais. Me pegou, me mandou para o sítio. Mandou eu para o sítio de castigo. E nós íamos ter, esse que eu acho engraçado, nós íamos ter um jogo no domingo. Eu estava lá de castigo, já fazia uns 10 dias lá para não jogar, não treinava, não nada. Aí eu estava já triste lá na beira do rio olhando, eu e meu pai. De repente eu vi uma canoa que vinha descendo lá na curva do rio. Quem que era? Era Luiz Miguel e Homero, que vinha lá me buscar. Quando eu vi que era eles, eu corri aqui na ponta de cada sítio e embarquei rápido na canoa. Papai nem viu que eu tinha embarcado na canoa. Embarquei na canoa, viramos a canoa e eu, perna, viemos embora. Lá na Passagem Velha, se imagina como era longe. Aí viemos embora. Quando mamãe assustou, eu já estava de uniforme, já estava dentro do campo para jogar esse dia com a turma do SEON. Aí, bom, começamos a jogar, todo domingo jogava, na quarta-feira saía da escola e ia ensaiar lá no campo, se a gente Aniceto dava aquele apoio pra gente. E começamos, aí surgiram outros times, o time do SEON, o time do Matadouro, que era outras colegas, jogava com a gente, mas como eu morava mais longe, então não ficava pertinho de nós, porque a gente treinava, teve um tempinho e já treinava. E a gente fazia esses times, fazia essas rodadas, com vários times tinha. E aonde mobilizava muita gente era lá no Exército, numa quadra perto da Vila do Sargento, e mobilizava a comunidade toda. Meu pai, minha mãe me levava, as famílias levavam os seus filhos. Então todo mundo, final de semana, já tinha na feira. A gente ia na feira, já era conhecida do público. E lá, todo mundo já falava, hoje vai ter jogo das meninas. E quando era tarde, né, no domingo, geralmente à tarde, então o campinho ficava lotado de gente, onde todo mundo ia apreciar o jogo feminino. E era disputadíssimo. E lá saía no jornal, era comentado na rádio da cidade. Então foi um período muito fértil, muito importante e que ficou na história. Muitas pessoas elogiavam, muitas pessoas assim iam assistir. Principalmente, a maioria eram os militares, os pais, né, querendo que as filhas também chegassem nesse ponto. E os jovens que iam lá paquerar com a gente, né? Muita gente falava assim, essas mulheres, não sei o quê, em vez de fazer outra coisa, em vez de ir para a igreja, em vez de fazer, ficam aí jogando bola, isso é coisa para homem e tal, mas a gente não ligava, a gente já impunha um pouco, né, que a gente gostava do esporte, impunha um pouco. E tinha muita gente que incentivava a gente. Assim, financeiramente não, cada um doava seu uniforme, que era simples, era um short, e às vezes a gente ganhava o jogo de camiseta, né?
Quando eu vejo uma bola, às vezes me dá vontade de jogar futebol, eu fico dando embaixada, o pessoal fala assim, nossa, que vem assanhada, não sei o quê, que vem que gosta. Eu falei assim, não, eu já fui esportiva, já joguei muito futebol e hoje ainda tenho reflexo da antiguidade. No começo dos anos 90, Cáceres chegou a ter 6 equipes de futebol feminino. Então existia o campeonato no bairro DNR, que era promovido por nosso saudoso Hélio de Carvalho. Esse teve grande participação no futebol feminino. Nunca deixou de fazer, de ano a ano, o campeonato de futebol feminino. Um campeonato, uma Copa. Então surgiram as equipes no bairro da Cavalhada, no bairro Garcês, no bairro Cidade Alta. Aqui no Jardim Padre Paulo existiu uma equipe também. Não foi duradoura, mas ela participou de campeonato. Aí surgiu a Grande União Cacerense, né? Luiz Ribeiro, Lulu, que o pessoal falava os 3 narizes. Esse foi o meu primeiro técnico. Pessoa carismática, de grande índole mesmo, e tipo, sempre passou para nós, meninas, né, a disciplina em primeiro lugar. Então, assim, através do futebol a gente conseguiu diversas amizades de grande relevância, né, que hoje a gente relembra com bastante saudade de todo aquele período que a gente vivenciou, no qual as mulheres chegavam para jogar no começo dos anos 80, era uma resistência, né? Porque as pessoas que estavam ali realmente nas laterais, na arquibancada assistindo, geralmente era a figura masculina. E que via o futebol, não era prática para mulheres, o futebol era tido e visto como disputa para o sexo masculino. Então, para nós que era do período adolescente, jovens, adolescentes do período, para nós era um desafio, né? Até para a gente agregar essas meninas para levar para dentro da equipe, né? Eram os pais que não admitia, era marido que não admitia, namorados, outros que já estavam noivos, mas assim, mesmo assim, aquelas que defendia que gostava da prática, desafiavam os seus para poder estar ali fazendo o que gosta. E às vezes, muitas das vezes, né, que a gente estava nessa prática jogando, disputando, a gente escutava diversos palavreados, como vai lavar vasilha, vai cuidar de casa, tá na hora de fazer janta. Então, assim, esse tipo de coisa a gente sempre ouviu, né? Mas a gente tinha um técnico que era o Lulu, o Três Narizes, ele sempre dizia pra gente: vocês têm que praticar o que vocês gostam. O que o outro está fazendo lá fora, você tem que desafiar ele para também vir aqui e fazer o que se faz. É isso que é importante, é fazer o que vocês gostam. Você não tem que dar ouvido para aquele que aprova ou desaprova, tem que fazer o que você sente bem. Então, assim, existia a resistência e a gente desafiava e formava o grupo, ia para campo e fazia aquilo que a gente gostava. No começo dos anos 2000, o Estado pega e lança os jogos de seleção estudantis. Naquele momento, foi o Nilson Magalhães, até então era presidente da Associação de Moradores, veio com a novidade para mim. Pô, vai ter jogos de seleção, de futebol feminino. Exigência: todas as meninas deverão estar matriculadas, estudando, porque senão não pode participar. Falei, sério isso? Sério. Beleza. Ele propôs a me dar essa ajuda e eu e as meninas que faziam parte de uma diretoria que a gente tinha para motivar o futebol feminino, fomos, né, trabalhar no sentido de escolher as melhores que nós tínhamos para formar a seleção cacerense. Conversei com os demais dirigentes de todas as equipes que tinha na cidade, daí fizemos um selecionado para trabalhar para representar Cáceres a nível de estado. E fomos representar Cáceres, né, a nível de estado. Para qual surpresa, nosso trabalho muito bem feito. A primeira equipe campeã mato-grossense é da onde? Cáceres. Conseguimos conquistar o primeiro lugar, invicto, sem perder nenhum jogo, né? Consagramos campeão.
esse foi o momento de expansão do futebol feminino, que consagrou Cáceres a nível de estado, e posso dizer para você que ficamos conhecidos a nível de Brasil mesmo, como equipe forte no estado de Mato Grosso. Acredito que nós deixamos, do nosso período, do nosso histórico, deixamos um legado para a cidade, né, de muita importância, e acreditar que hoje, o pessoal de hoje, o jogador, o atleta de hoje, ela pode conquistar muito mais, porque lá atrás teve alguém que levantou uma bandeira, que lutou, que empunhou a bandeira para que hoje ela pratique o esporte com mais liberdade. Então deixar um bom legado para essas que hoje estão aí nos representando.